Olá, moçada. Eu vou comentar com vocês as questões de 13 até 24 do primeiro semestre de 2012 INSPER, ok? Então vamos começar na questão 13, que o cara deu o número real A maior que zoom e a sequência de matrizes quadradas, a zoom, que é uma ordem 1 por 1, o elemento é 1, a matriz A2 é uma quadrada de ordem 2, a diagonal principal é o A. Na matriz A3, a diagonal principal, os elementos são iguais a A2. Vocês percebem que abaixo desses elementos da diagonal principal estão todos iguais a zero, ou seja, isso é uma matriz chamada triangular superior, ok? Na matriz A4, você percebe que todos os elementos da diagonal principal são iguais ao cubo. E aí ele pede o que acontece com a sequência dos determinantes A1, A2, A3 e assim por diante. Então vamos lá para a resolução. O determinante A1 dá 1. O determinante do A2 é multiplicar a diagonal principal, fica A ao quadrado. O da A3 fica A à sexta. O da A4 fica A elevado a 12 Presley, que é o 12. Tá? E assim por diante. A sequência não é nem PA e nem PG. Você percebe que não ocorre nenhum nem outro. Tá? Alternativa E. Ok? Então, uma questão bem fácil, hein? Essa era para matar de olho fechado. 14 tem um gráfico, nós fizemos um monte de exercícios de gráfico, até uma função f vermelhinha aí bonitinha, aquele gráfico da função f, ele pede o número de elementos do conjunto de solução da equação, módulo de f de x igual a zoom, olha o zoom de novo aí na parada, né? O que acontece? Módulo de f igual a zoom, o que pode acontecer com esse f? Ou ele é igual a mais 1, ou ele é igual a menos 1. Olha lá, o número de elementos do conjunto de solução é dado pela solução da equação, que é f de x igual a 1 ou f de x igual a menos 1. Aí nós passamos o quê? Duas paralelas ao eixo Chester, pelo ponto y igual a zoom, encontra 3 pontos no gráfico da função f. Pelo ponto y igual a menos 1, você cruza o gráfico em 2 points, ou seja, 3 mais 2, 5 points, ou seja, 5 pontinhos. Certo, turma? Então, outra questão que nós fizemos um monte de questões desse mesmo estilo aí, eu falei para vocês, cai gráfico de montão, né? Então vamos para a próxima. 15. Questão 15 é aquela parte do campo de futebol que o pessoal mais presta atenção. Grande área, pequena área e o gol, ok? E tá lá a marca de pênalti. E o que o cara falou o seguinte para nós ali, que ele deu a distância entre as traves, né, igual a 8 metros, ele deu lá a distância do ponto P até a linha de gol lá é igual a 11 metros, aliás, né? Tá ali, ó, o desenhinho, ó o desenhinho, ó lá o desenhinho, no gol. A distância das traves é 8 metros, a distância do ponto P de pênalti até a linha do gol é 11 metros e tá cabendo o ponto médio, né? Equidistante das duas traves, ok? Ele dá a altura do gol, que é 2,5 metros, tá? E ele o cara chutou o gol, o que aconteceu? Bateu bem na quininha né, no ângulo direito ali, a direita do cara lá. Bateu bem lá na trave, não entrou a bola. E ele quer saber qual é a distância que a bola percorreu do ponto P até aquele travessão lá, bem na quina, tá certo? O que acontece? 2 Pitágoras. Você traça lá, você tem lá 11, um cateto, outro cateto é 4, você acha a hipotenusa, a raiz quadrada de 137, ou 137, ok? Aí você tem lá um outro Pitágoras, o triângulo ABT, né? Você aplica novamente o Pitágoras, que a hipotenusa é o PT, PT quadrado é igual a PB quadrado, mais BT quadrado, você vai encontrar lá a distância PT igual a raiz quadrada de 143, que aproxima 144, né? Tá aproximadamente 12 Presley, novamente, again, que é a alternativa A, ok? 2 Pitágoras, moçada. Opa, não é moleza que isso é impossível, né? Vamos para o The Next. The Next, porcentagem. Porcentagem de novo aí, né? A gente fez um monte de porcentagem, tranquilo aí. O cara fala que na loja A, o preço na loja A de um produto é 20% maior que na loja B, que ainda por cima oferece 10% de desconto para pagamento no cash, à vista, ok? O Sérgio vai comprar esse produto pagando à vista.
Neste caso, para que seja indiferente, ele quer optar pela loja A ou pela loja B. Qual deve ser o desconto oferecido na loja A para que à vista seja indiferente o preço, seja a mesma coisa, ok? Então vamos lá, como é que ataca o exercício? Vamos atacar o exercício. O que nós fizemos ali? Chama de Chester o preço na loja B, ok? E à vista ainda vai ser o quê? 0,9 Chester. Aliás, é certo, 0,90, né? 10% de desconto, 0,90 vezes Chester. Alright? Tudo bem. O que acontece? Na loja, o preço da loja A é 20% superior ao da loja B, ou seja, 1,20, né? Pode escrever 1,2, ou seja, 1,20 Chester. E a loja B, como falou, deu desconto de 10%, ficou 0,90 Chester. O que tem que acontecer para que não seja indiferente? Este preço 1,2X, né, que é 1,20, o aumento de 20% em cima do Chester, vai tirar um desconto, uma taxa de porcentagem I, né? A taxa percentual I fica 1,20 Chess vezes, parênteses, 1 menos I, que é para fazer o desconto, igual o preço à vista na outra loja, que é 0,90 Chess, que é tirar 10%, né? Daí faz a continha, passa dividindo, subtrai, 0,25, ou seja, 25%. Tá? A taxa de desconto que deve ser oferecido para ficar igual, 25%. Outra questão, né? Dá para fazer dormindo essa. Bom, vamos para The Next. The Next era um pouquinho mais chatinho aí, mas também simples. Ele deu lá 2 diagramas, 2 conjuntos, né, iguais a A, ele montou os dois desenhos, diagrama de Venn ali, ó, conjunto A e conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou que uma função é sobrejetora, quando acontece cada elemento do primeiro conjunto A, e encontra uma única imagem lá no conjunto B, e no conjunto B para outro conjunto A também tem uma única imagem, ou seja, vai ter uma correspondência biunívoca, na verdade é uma bijetora essa função, vai de 1 para 1, né? Ou seja, não vai sobrar ninguém no conjunto do contradomínio, todo mundo vai ter um elemento como sendo imagem de alguém. Bom, ele deu algumas informações para você conseguir achar quem é que vai ser a imagem do 3, f de 3, ou seja, a imagem do 3. Para saber isso, ele falou o seguinte, que a imagem da imagem do 3, ou seja, f de 3 é 2, a imagem do 2 mais a imagem do 5 é night. Agora já é night, já é night. Agora há pouco era evening, certo? Bom, então o que acontece? Vamos para frente aí. Como é que resolvemos isso? Quer dizer, o que acontece? Para a imagem do 2 mais a imagem do 5 ser igual a 9... O que precisa acontecer? Tem que ser 4 mais 5 ou 5 mais 4, não tem outra solução, né? Então a imagem do 2 é 4 e a do 5 é 5 ou vice-versa, ou versa-vice. Ou seja, tem que ser 4 mais 5 para dar night. Agora, o que acontece para descobrir a imagem do 3? Quem é que pode ser as possíveis imagens do 3? Ou 1, ou 2, ou 3. O que acontece lá se for 3? Se f de 3 vai dar 3, não convém por quê? Porque se você fizer f de 3... fica igual a f de 3, que é igual a 3 e não é igual a 2. O cara falou que f de 3 vai dar, f de 3 tem que dar 2, e não 3, então não pode ser. F de 3 igual a 2 também não convém, porque vai ficar o quê? F de 2, que é diferente, né, de 2, né? Vai ficar f de 3, f de 2 diferente de 2 também não pode. Qual que ficou a única possibilidade? O f de 3 é igual a 1. Tá? Ela é um pouquinho mais chatinha, precisa só prestar atenção nessas duas possibilidades aí, né? Que poderia acontecer ou 3 ou 1, ou 2, ou 3. Tem que pensar. Se fizesse o desenho com as flechinhas, também você matava o exercício facilmente, né? Não precisava nem pensar muito formalmente, inclusive. Tudo bem? Então, alternativa A. Vamos para o The Next. O que na questão 18 o cara diz? Ele dá que as raízes... as raízes do complexo 1 são dadas por 1 menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Então, ele deu as 3 raízes cúbicas do número 1. O número 1 tem 3 raízes cúbicas, são 3 caras que ao cubo produzem 1 nos complexos, ok? Bom, então vamos lá. O que nós temos que fazer? Os números complexos 1 e menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2 e menos 1 menos a raiz de 3 sobre 2 são 3 pares ordenados, né? Cada complexo é um pontinho do plano de Argand de Gauss, é um point, é um par ordenado. O primeiro ponto é 1 e 0, o segundo ponto é menos meio, raiz de 3 sobre 2, que é a parte real, parte imaginária. A parte real é a abscissa, a parte imaginária é a ordenada. Então você tem 3 pontos. Como é que acha a área de triângulo se tem 3 pontos? Uma das maneiras é fazer o quê? A metade do módulo do determinante formado pelos 3 pontos. Põe lá 1 zeros 1,
Menos meio raiz de 3 sobre 2, 1. Menos meio menos raiz de 3 sobre 2, zoom. E vai dar 3 raiz de 3 sobre 4, ok? Alternativa C. Vamos para o the next, Zenaite. Zenaite, o cara te deu um prisma, né, de base hexagonal, e esse caiu bem parecido com esse num dos vestibulares do INPE. Está começando a aparecer exercício do mesmo padrão cada vez mais, né? Está começando a aparecer uma cara, o INSPER, olha aí. O que o cara fez? Ele cortou em cada vértice um tetraedro ali. Ele tirou um tequinho, pegou a faquinha, cortou cada cantinho, cada vértice. Você tem quantos vértices? Então, na base superior você tem 6 vértices, na base inferior mais 6 vértices, e cortou, então você cortou 12 vértices. O que acontece? Né? Então, vamos lá. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas faces, né, que ficaram aí, o número de faces do poliedro formado cortando, fazendo aqueles cortezinhos nos vértices todos, nos 12 vértices. Então vamos para a resolução. Após retirarmos de todos os tetraedros, né, tiramos todos aqueles 6 tetraedros em cima e 6 tetraedros embaixo. O que fica lá? Nós ficamos com 12 faces triangulares, cada cantinho ficou uma face triangular, então são 6 em cima, 6 embaixo do Elvis Presley, 12 faces triangulares. 6 quadrangulares, são as laterais, são 6 faces quadrangulares, e as duas bases, superior e inferior, 2 faces hexagonais, total 20 faces. Ok? Alternativa B de Bosque. Alright? Vamos pro the next, 20. Número 20 é uma continha de aritmética. O cara fala que a população mundial hoje chegou a 7 bilhões de habitantes. Tem gente para danar, 7 bilhões de caras, né? E o que acontece? Estimando-se que cada pessoa consome em média 150 litros de água por dia. O que o cara fala? Qual seria o volume de água necessário para abastecer toda a população mundial durante um ano? 1 year. Alright? Então vamos lá, como é que resolve? É só multiplicar, né? Um produto. Você tem lá 150 litros, o ano tem 365 dias, quando não é bissexto, 365 dias, né? 65? Não, 365. Não, você sabe que não. 150 vezes 365 vezes 7 vezes 10 elevado a night, né? Que é vai ficar aproximadamente, né, 3,8. Você podia também ter feito 7 vezes 150, dá 1.050, né? Vezes 365, põe 3,65 ali, multiplica, você vai ter aproximadamente o quê? Vai dar 3,8 vezes 10 a 14. A gente fez a conta multiplicando tudo aí, né? E aí, qual a alternativa? B, vai ficar entre dois valores dados ali de potências de base 10, né? Tá certo? Então vamos pro the next, 20 zoom. 20 zoom. O que o cara deu aí? Ele deu as rodovias construídas, I de X que vai para Y, passa por Z, e aí assim por diante, R101, R102, R103 e tal. Você podia aplicar aí a geometria plana por semelhança de triângulos, tem uma opção que o aluno teria de resolver esse exercício, ou nós optamos aqui pela geometria analítica, ok? Então vamos lá, como é que nós fizemos? O governo está planejando, após a conclusão, construir essa obra ligando a cidade Y até a R103. Então ele quer saber qual a menor extensão em quilômetros que essa ligação poderá ter. Então vamos fazer a resolução através da geometria analítica, né? Você pegando os pontos supondo que aquilo é o plano cartesiano, então lá embaixo a gente colocou lá menos 160, né? E para cima lá 140, para dar os 300 quilômetros, a distância de X até Ípero, ok? E aí, o que foi feito lá? A gente achou a equação da reta da rodovia R103, porque ele também deu aquela distância ali, que é o 120, eu não enxergo aqui de longe o número. Eu vou chegar pertinho aqui para ver. 120, de longe eu não enxergo. O cara ficando velho, não traz óculos, é isso que dá. 120, 120, tá? Então, o que nós fizemos ali? A equação da reta da rodovia R103, você tem do tipo Y igual a MX mais N, tá? E aí você vai achar o Mzinho, que é o angular, e o linear. Pode chamar de M, de N, de A, de B, não interessa. É uma equação reduzida da reta, tudo bem? Você vai achar o angular, né, que é o delta Y, delta X, ficou lá 160 sobre 120, achou o angular. E o linear é onde ela corta o ípero, ou seja, lá embaixo no menos 160, né, o 160. Acho o angular e o linear. Acabou, montamos a equação da reta. E aí o que eu quero? A distância daquele ponto
o 160 até a reta. Então, faz a distância de ponto à reta. Como é que é a distância de ponto à reta? Pega a equação geral, módulo, substitui as coordenadas do ponto, né, que está lá em cima, é 0, 160, até a reta que nós conseguimos obter lá. Né? E aí você consegue achar a distância, então é raiz quadrada lá embaixo, dá 2b2, certo? É módulo do ax0, bx0, mais c, é só substituir as coordenadas no x0 e y0, a abscissa é ordenada, embaixo raiz de A2 mais B2, você vai encontrar lá 180 quilômetros, ok? Vamos para o the next, também não era difícil, você tinha ainda a opção de geometria analítica, para quem gosta de geometria plana, aliás, fazer por semelhança de triângulos. Você tem dois triângulos retângulos aí semelhantes, um ângulo comum, ângulo, você consegue fazer facilmente também pela geometria plana. Tá? Agora, as duas questões seguintes, 22 e 23, ele te dá uma sequência de logarítmos. Olha os logaritmos, bem simples também essa, hein? Essa aí o cara sabe até por inércia, essa questão. Ele falou log de 4, log de 8, log 4, log 8, log Chester. E aí ele deu essa sequência e ele fala que se a sequência dada é uma PA, quem é o valor do Chess? Né? Então, se o cara falar que essa sequência é uma PA, o que que acontece? What's happening in this case about? Você tem uma sequência, que é uma PA, né? O que que acontece? Você vai ter que o log de x, log de 4, aliás, né? Mais o log de x é o dobro do meio. É a média aritmética, né? O do meio é a média aritmética dos outros dois, ok? Ou o dobro do meio é a soma dos outros dois, alright? Aí o que que acontece? What's happening? Olha lá, log de 4 mais. Lembra que logaritmo é expoente. Se logaritmo é expoente, soma de expoentes no produto de mesma base, certo? Certo. Produto de mesma base. O que que faz? Conserva a base, soma os expoentes. É a soma dos expoentes, então fica log de 4x, Latzlau, aquela regrinha de quando você dá o tomo, né, aquele logaritmo, o expoente do logaritmando cai multiplicando ou volta como expoente do logaritmando. It's incredible, but it's true. Olha lá, fizemos 500 vezes desse tipo aí, né? Então, ó, log de 8 ao quadrado, ok? E aí o que acontece? Se os logs são iguais, os logaritmandos obviamente devem ser iguais. 4 Chester igual a 60 em 4, 60 em 4? Não! E nem estou tentando. Não vai perguntar porque eu já conheço essa história, né? Não está tentando, professor? Não. X igual a 16. Tem que descontrair que a esta hora da noite, né, meu? Então vamos para o the next. Vamos lá, 23. 23. Aí o cara fala, se a sequência dada é uma PG, C e somente C, se é uma PG, uma progressão geométrica, o que que nós fazemos ali? Então, novamente, agora falando em PG, o do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Tá certo? O log do meio ao quadrado é a média geométrica quando você faz isso, né? O do meio é a média geométrica dos outros dois. Log de 8 ao quadrado é igual ao log de 4 vezes log de Chester, ok? Bom, aí é só aplicar novamente propriedades. O que é 8? 2 ao cubo dá o tombo, ok? E log de 4, log de Chester, né? Você tem log de 4, 4 é 2 ao quadrado, dá o tombo também. Aí faz a continha, aí é só continha, né? Você vai ficar com x é igual a 2 elevado a 9,5, que é a raiz quadrada de 2 à nona. 2 à nona é 2 oitava vezes 2, cai da raiz 2 à quarta, que é 16 raiz de 2. It's incredible, é rapidinho a continha, né? Mas também você faz até por inércia, já quantas vezes você fez essa continha em classe, né? Brincadeira. Então vamos para a próxima. De 24, the last questão que eu vou comentar com vocês. The last about, olha a equação algébrica, x5 igual a 8 x2. Ele falou que possui duas raízes imaginárias. Só não vai me cortar o x5 com o x2 e colocar x3. Pelo amor de Deus, nós falamos, não faz isso. Passa tudo por Latzlau, ou Latzcal, para quem depende do lado que você está olhando, Latzcal ou Latzlau. Passa o menos 8x2 igual a 0. Vamos fazer lá, ó. Olha lá, tá vendo? Eu já fiz antes de passar para vocês lá o x5 menos 8x2 igual a 0. Põe no x2 de evidência. Vezes x3 menos 8. Agora, x3 menos 8, se o cara lembrar da fatoração, né? Você lembrar da fatoração, a diferença de cubos, né? Eu falei para vocês, cai diferença de cubos. No INSPER, cai. No INSPER tem que saber, diferença de cubos. Então, olha lá, o que é x cubo menos 8? Fica x2 menos 2 vezes x quadrado mais 2x mais 4, ok? Então, você vai ficar com uma raiz lá, que é o x quadrado igual a 0, é uma raiz dupla, né? Multiplicidade de 2, né? Seria
multiplicidade 2 ou dupla. A de baixo, você tem x menos 2, uma raiz simples, que é o 2. E ali o x2 mais 2x mais 4, o delta é negativo. A B2, diz que delta, 0,800 que 22, B2 menos 4AC, 4 menos 16, né, dá negativo. Não tem raiz, são raízes complexas. Ele só quer saber o quê? Ele não quer nem saber quem são as raízes complexas. Ele quer saber a soma das raízes. Podia só, nem precisaria ter achado as raízes, não é verdade? A soma é menos B sobre 2A. Oh, não precisava ter feito as contas, né? Mas né, nós fizemos aí para ilustrar. Né? A soma é menos 2, tudo bem? A soma das raízes, ó, x2 mais 2x mais 4, menos b sobre a. Né? Oitava série, você lembra da oitava série? É isso aí, tá? Então, um grande beijo para vocês. Tenho certeza que vocês se deram bem nessa prova, devem estar felizes, né? Pelo desempenho que vocês devem ter tido, porque a prova foi realmente uma prova que contemplou os caras que estudaram, uma prova muito tranquila, né? O Tadeu, nosso querido amigo Tadeu, irmão do Mário, que vocês conhecem, eu falei, comentei muitas vezes do Tadeu em classe, ele está apresentando uma prova aí com uma qualidade, né, adequada para os alunos que vão fazer uma administração ou uma economia. Tudo bem? Um beijão para todo mundo. E agora o Pedrão vai comentar com vocês, o meu amigo Pedrão, vai comentar com vocês até a última questão, que é até a 34, da 25 a 34. Ok?